Proponho, então, já repercutindo os embalos de segunda à noite, com o debate ontem, o primeiro debate do segundo turno entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Deu o que falar. Vamos começar com o nosso bom dia para quem? Vamos que vamos. E o meu bom dia de hoje vai para você que vive o mundo pós-furacão Marçal, que deixou apenas 2 sobreviventes no palco político de São Paulo, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Porém, o primeiro debate do segundo turno parecia uma calmaria depois da tempestade, mas por baixo da superfície tranquila, os 2 candidatos estavam prontos para atacar um ao outro. Boulos insistiu na tecla do apagão, acusando Nunes de não fazer o básico, como as podas de árvores. O prefeito, por sua vez, respondeu que a responsabilidade pela concessão da Enel é federal e lembrou que Boulos, enquanto deputado federal, não moveu um dedo para mudar a legislação. E no final, apesar de um abraço ali teatral entre os dois, ficou claro que a verdadeira batalha ainda está por vir. O furacão Marçal passou, mas os seus destroços, com mais de 1,5 milhão de eleitores vagando por aí desabrigados, e seguem muito cobiçados nessa reta final de segundo turno. E eu acho que, claro, essa é só a minha opinião aqui, eu quero muito ouvir dos meus pares, e já vamos nesse ponto aqui. Eu sinceramente, acho que a gente pode atualizar aquele ditado da calmaria antes da tempestade, acho que foi a calmaria após a tempestade. Muitos jornais, né, Palumbo, reconhecendo talvez o tom um pouquinho mais equilibrado, civilizado, natural depois do furacão Marçal ter lambido a corrida maluca. O que você achou? Não, nada como foi no primeiro turno, né? Primeiro turno foi barraco, xingamento, ofensa, cadeirada, né? Um tentando pegar o objeto que estava na mão do outro. E isso até acaba atraindo o público, na minha opinião, né? O público, infelizmente, ele gosta de ver essas baixarias, né? Ontem foi bem mais equilibrado, né? Falando-se sobre segurança pública, sobre o apagão, um fica colocando a culpa no outro. Na verdade, tanto o governo federal quanto o municipal tem parcelas de culpa. Primeiro porque a poda de árvore depende da prefeitura através das subprefeituras. Infelizmente, a demanda é muito grande e demora-se meses para fazer a poda. Mas o governo federal cabe a fiscalização. E a Enel está pisando na bola há muito tempo. Não é a primeira vez, não foi a segunda vez e não vai ser a última se essa companhia quiser ficar aqui ou continuar aqui. O Ricardo Nunes fez o que tinha que fazer, que é pedir para o governo federal para cancelar esse contrato, porque essa empresa presta um péssimo serviço. Quero ouvir, claro, o balanço aqui de todo mundo, mas eu proponho aqui, em nome da precisão, para a gente dar o retrato mais completo possível de como se desenrolou esse primeiro embate no segundo turno entre Nunes e Boulos. Vamos que vamos, então, com a nossa matéria aqui, para a gente pontuar os principais ataques que aconteceram, os principais, ou melhores ou piores momentos, a depender da sua perspectiva. A reportagem é do Álvaro Noceira. Vamos que vamos. As entrevistas de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes antes do debate já davam a tônica do que seria o primeiro encontro no segundo turno. 500 mil pessoas não vão poder assistir porque estão sem luz nas suas casas, completando o 3º dia. A expectativa virou realidade pouco depois. O apagão em São Paulo dominou o debate na Band. Boulos culpou a Enel e a atual gestão pela falta de luz. E esse bateu afirmando que a fiscalização pertence ao governo federal e que o presidente Lula, que apoia Boulos, poderia pedir a suspensão do contrato com a Enel. Marcado pela discussão da concessionária de energia Enel na cidade de São Paulo, os candidatos começaram a apresentar propostas, mas também intensificaram os ataques. Ricardo Nunes retrucou e lembrou que Boulos não votou a favor de penas maiores para crimes enquanto deputado. Em ações finais, Guilherme Boulos disse que é o candidato da mudança. Já Nunes defendeu os números da atual gestão. Meus amigos, foi dada a largada aí, de fato, para a corrida maluca ter uma conclusão, mirando o segundo turno, dia 27 de outubro. E eu quero muito ouvir meus pares aqui também. Vou com o Roberto Mota. Eu prefiro esse formato de debates aí, sinceramente. Acho que dá uma liberdade aí de movimento para os candidatos. Acaba que revela ali até que é uma questão corporal, de estatura, tem uma linguagem ali. São outros fatores ali que acabam exprimindo mais a sinceridade dos candidatos, ainda mais se a gente comparar com a reta final do primeiro turno, que parecia que na medida que a coisa ia descarrilando, só faltavam os candidatos, parecia todo mundo ali, a turma do castigo, né? Parecia um com mordaça, o outro com camisa de força, e as coisas ficando cada vez mais rigorosas. Enfim, esse debate aí mostrou
os candidatos mais genuinamente. O que você achou, Mota? É entretenimento, né, Marinho? Eu acho que acima de tudo é entretenimento. Eu tenho que ser absoluta, vou abrir meu coração com você. Eu não vejo valor nenhum nisso para ajudar na escolha do eleitor. Eu acho que o eleitor, ontem eu falei isso no Pingos, né? O eleitor devia aproveitar esse tempo do debate para ler um bom livro. E aí talvez isso ajude ele mais na decisão do voto do que ficar prestando atenção no que os candidatos estão dizendo ou falando ali. Eu acho também que tem uma outra alternativa muito simples. Esqueça isso que eles estão falando aí. Esqueça tudo, apague. Olhe só o que eles fizeram até agora. A vida passada, o que eles construíram, quais foram as atividades deles. Isso basta para o eleitor definir seu voto. Sem dúvida alguma. Agora, indo ao encontro que você acabou de colocar, Mota, eu acho que até os números não mentem, né? Possivelmente a das piores audiências do debate desse ciclo eleitoral aqui em São Paulo. Os motivos acho que estão bem claros para todo mundo, mas certamente fica aquela dúvida, né? Se o pessoal, metade que não foi assistir foi porque foi dormir mais cedo e a outra metade provavelmente porque estava sem luz e não conseguia colocar a TV para assistir o debate. Mas, de qualquer maneira, enfim, a gente tem que repercutir porque tem consequências na prática. David? Não, e tinha uma outra parte que estava presencialmente ali para bater palmas, né? Porque realmente foi um espetáculo. Acho que não foi um cinema, foi um auditório, um teatro. E o Eduardo Oineg ali tentando conter os ânimos. Deveriam impedir variar. isso, né? Mas os assessores deveriam ficar lá fora. Sim. Porque é tudo gente contratada, é assessor que ganha salário, é marqueteiro, é lógico. Se o candidato dele falar qualquer tipo de besteira, ele vai aplaudir, vai gritar, vai falar que tá tudo certo. Vira esse... É isso aí. Ajeitando pra você. Não, é isso. Um pouquinho de micareta, sem dúvida alguma. Mas agora, eu acho que esse formato aí do próprio candidato gerir o seu tempo de fala, ter essa responsabilidade, acho que também revela a capacidade dele de ser disciplinado com o próprio tempo, de ser efetivo na fala. É um teste adicional, até que soma para o espetáculo. Jess, mano? Eu concordo. Eu acho que é muito mais interessante esse modelo. Nesse debate nós vimos ali o Boulos em termos de... Não era nem que os candidatos não podiam se mexer apenas. Eles não podiam. Então, por exemplo, nos debates anteriores, se por acaso eles saíssem do púlpito, eles levavam uma advertência. E, para além disso, até as cadeiras estavam parafusadas, né? Bom lembrar isso. Então, nesse a gente viu uma liberdade maior, uma consciência maior, mas, gente, eu sou favorável às plateias, porque eu acredito, Palumbo, que as plateias, elas precisam... Mano, tudo bem, tudo bom? Mas uma das grandes dúvidas que está parando lá, meu caro Mano Ferreira, São Paulo, como das mais italianas das cidades brasileiras, né? O bairro da Moca, que o diga. Pelo visto, quando chove tanto, alaga do jeito que vira uma espécie de Veneza brasileira também. Mas a questão é Enel ou Enel que fala? A pergunta que está posta aí, porque o próprio Boulos falou Enel, 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 e muita gente falando Enel, Enel, Enel. Eu acho que por ser uma empresa italiana, deve ser Enella, Enella. E aí deve ser o acento agudo no segundo E. É nela que não podemos confiar. Não podemos confiar. Não podemos confiar em Enella. Vamos lá. Olha, Marinho, esse debate foi muito... interessante. Eu discordo de que seja inútil. Eu acho que tem o seu valor e que é importante para a democracia você ter esses momentos de interação entre os candidatos. É interessante observar a posição que cada um tentou ocupar. O Boulos, por estar atrás nas pesquisas, ele, se fosse uma... disputa de boxe, ele seria aquele que, à medida em que você vai para cima do seu adversário, você acaba sendo agressivo. O candidato que é agressivo, a omissão dele. Agora, Mano e pessoal, era inescapável que o grande pano de fundo e o que ditou, pelo menos a primeira parte do debate, que é quando o maior número de telespectadores estão antenados, evidentemente foi o apagão que fez trágicas 7 mortes, mais de 250 mil clientes ainda completamente sem energia elétrica, 4 dias depois do primeiro impacto. Essas imagens assustadoras de, enfim, árvores imensas, colossais ali, obstruindo grandes ruas e causando esse prejuízo enorme, especialmente às famílias dos trabalhadores diretamente afetados por isso, né? Claro que os prejuízos ainda são incalculáveis, mas ainda falando do aspecto político, desse festival de terceirização de culpa, né? Todo mundo apontando o dedo para o outro. A gente viu um grande jogo de empurra-empurra, né? Dessa batata quente de alta voltagem, por assim dizer. Nunes apontando, na verdade, Boulos apontando para Nunes, Nunes apontando para o Lula, Lula para o Alexandre Silveira e o Alexandre Silveira para o Nunes. E assim fica nesse ciclo vicioso e poucas soluções
vindo à tona. Como é que você está vendo isso, Jess? Mas, olhando para o debate, isso foi um ponto muito interessante e talvez tenha sido um ponto propositivo ali naquele começo. Quando houve a acusação do candidato do caso, e os dois atacaram a companhia e falaram que o grande problema é ela. Então, aparentemente, nessa empurra-empurra de responsabilidade, uma coisa está certa no jogo. Silveira falando sobre o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, de uma maneira enfática e mais agressiva. Nós vimos ontem isso aparecendo no debate também, e até mesmo o próprio Nunes chamando o Silveira de seu ministro para o Boulos. Sim. Então, assim, essa virou um imbróglio político muito relevante no Brasil e que vai pautar bastante as concessões públicas no nosso país. Mas é um absurdo, né? Vamos concordar? Não, bizarro. O Alexandre Silveira, 3 dias depois, as pessoas ficaram sem energia. Na sexta-feira, segunda-feira, anunciaram uma força-tarefa que ainda vai vir, falando nós vamos dobrar de 1.400 para 2.900 profissionais vindos de outras concessionárias, mais 200 caminhões. Meu amigo, e ainda dá um prazo de 3 dias para que seja resolvido, né, o problema. É muita incompetência, ou seja, né? uma semana. Pelo amor de Deus. É muita incompetência. Eu recebi denúncias de que eles estavam tirando os carros lá da companhia e colocando em ruas, porque as pessoas estavam vendo por drone, helicóptero, filmagem, para dizer que eles estão trabalhando. Então, isso para mim chama-se estelionato. Não tem grande responsabilidade nisso. Vocês são incompetentes. Quem está falando isso não é a Jovem Pan, é o delegado Palumbo. Vocês estão prejudicando milhares de pessoas. Pessoas que dependem de energia, pessoas que não têm condição de ter um gerador, pessoas que estão perdendo dinheiro e vocês jogando uma culpa no outro. A responsabilidade maior disso é da Enel. Não, claro, Paulo. Conclua. Não, e o governo federal deveria fiscalizar. Tem que controlar isso. Tem que regular isso. Se não está prestando um bom serviço, que se faça o distrato. Mas a população de São Paulo não pode mais sofrer desse jeito. Até hoje, tem ruas lá no meu bairro que não tem energia. Então é complicado. Até quando as pessoas vão ficar sofrendo por causa da irresponsabilidade dessa empresa que presta um péssimo serviço? Não, isso sem mencionar que a gente costuma dizer aqui, até naquele nosso síndrome do vira-lata em algum grau, de dizer que as coisas que só acontecem no Brasil, e sim, tem um grande fundo de verdade nisso, mas justiça seja feita. No caso da Enel, estamos falando de uma multinacional italiana, que pelo visto esticou ao máximo ali, com consequências trágicas, as próprias margens de lucros, com pouquíssima preocupação no amanhã. Em também a manutenção e todas a capacidade de lidar frontalmente com esse tipo de problema na hora do vamos ver. Marinho, olha o absurdo, Marinho. O presidente da Enel, as árvores que caíram não cairão mais. Sim. Olha as coisas que ele vai falar. Então, no próximo furacão, sexta-feira, vai ser mais tranquilo. Pelo amor de Deus, né? Tá tirando a população de palhaça. Não é possível um negócio desse. A gente aceitar que um cara fale uma asneira dessa. E tem Só um ponto, a gente vai estar trazendo um relato já, aqui ao vivaço no Morning Show, de uma mãe que teve que lidar diretamente com os efeitos nos últimos dias. Pelo visto, a situação dela está restabelecida em grande parte, mas a gente vai entender todo o episódio que ela teve que enfrentar nos últimos dias. David? Não, fora o risco que as pessoas ainda estão correndo. A população está tendo que improvisar. Em Santo Amaro, a gente tem uma imagem, para quem nos acompanha pelo rádio, vou narrar essa imagem para que a gente possa falar sobre ela. Em Santo Amaro, ali na região da Zona Sul de São Paulo, né? Santo Amaro fica na Zona Sul. A imagem agora projetada na tela, descreve pra gente, por favor, David de Tarso. Então, os moradores, eles colocaram ali na imagem, a gente vai poder observar uma placa dizendo que o fio continua energizado para que as pessoas não se aproximem. Eles fizeram o isolamento do local e a placa mostra quantas horas eles já estavam sem energia. Então, a placa é escrita, aguardando a Enel tomar alguma atitude. Agora, imagine se um cachorro, como a gente viu, um animal que infelizmente perdeu a vida por um fio energizado, inclusive em Santo Amaro, vai até ali, ou até mesmo uma criança escapa da mão da mãe ou do pai e vai até esse lugar. Imagine o risco que as pessoas estão correndo diante de uma cena como essa. E no meio dessa confusão toda, a Enel tendo que recorrer a técnicos do estrangeiro, enfim, tendo que vir aqui para tentar, de alguma maneira, trazer essa solução, mostrando o descaso absoluto com o consumidor paulista que a Enel tem demonstrado. Mas para a gente trazer mais atualizações e mais informações sobre tudo que está acontecendo de fato, a gente vai trazer agora a nossa querida Soraya Lawande com mais atualizações. Bom dia, Soraya, como é que você está? Onde é que você se encontra nesse exato momento e no meio desse cabo de guerra todo, de indefinições e muita bateção de cabeça, o que a gente pode estar esperando rumo a uma solução?
É o que todo mundo está esperando, inclusive, principalmente esses clientes que já estão há vários dias sem energia elétrica. Marinho, muito bom dia para você e a todos aí do Morning, também aqueles que nos acompanham. Olha, o último boletim atualizado da Enel Distribuição São Paulo, né, diz que cerca de 1,8 milhão de clientes tiveram a energia restabelecida no começo desta terça-feira, que os técnicos já em campo e também contando agora com o apoio daquela força-tarefa, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou ontem, estão a todo vapor, continuando o trabalho para restabelecer o serviço para cerca de 250 mil clientes na região metropolitana de São Paulo. E agora até o Tribunal de Contas da União entra nessa história para apurar a situação da Enel, responsável pela distribuição de energia aqui em São Paulo, para avaliar como proceder diante de um novo apagão. O TCU, ele é, de fato, um órgão responsável pela fiscalização e vai praticamente atuar na fiscalização do órgão que deveria, então, fiscalizar. No mesmo processo do apagão do ano passado, em novembro de 2023, o TCU também vai fiscalizar esse novo apagão, já que os personagens são os mesmos, a ANEEL e também a Enel. Então, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que é responsável, inclusive, por essa ação, ele é relator da representação que tramita na corte, que analisa as causas do apagão ainda de novembro do ano passado, 2023, está em São Paulo e vai cumprir uma série de compromissos e de agendas ao longo do dia de hoje. Então, às 9 horas da manhã, começou uma reunião. Ele conversa, então, agora pela manhã com técnicos da ANEEL e também da Enel para entender toda essa situação, quais as medidas foram tomadas, quais medidas preventivas estarão aí dentro dessas ações, pensando a longo prazo. E na parte da tarde, ele conversa com o governador Tarcísio de Freitas e também com o prefeito Ricardo Nunes. O encontro da parte da tarde acontece no Palácio dos Bandeirantes. A Enel reforçou, então, que as equipes receberão esse apoio e continuam, então, esse trabalho. Uma nota que a gente recebeu também em relação à Sabesp, porque teve problema também no abastecimento de água, que eles disseram que ocorre normalmente de forma regular nessa terça-feira em quase todas as áreas afetadas por esse apagão. Aqui na Grande São Paulo, a gente, claro, segue acompanhando toda essa história. Obrigado, Soraya. A gente volta aqui, então, para a bancada repercutir. É notório, meus queridos, que a rede de distribuição... Inclusive, vamos fazer um rápido break antes da gente dar sequência aqui no papo. Um rápido break para você que está sintonizado aqui no Morning Show, que segue a todo vapor aqui, trazendo informação e entretenimento para você nessa manhã de terça-feira. Daqui a pouco a gente volta. E agora sim, ampliando aqui a discussão, meus queridos, olha, é notório como a rede de distribuição de energia, pelo menos na Itália, de onde vem a Enel ou Enel, é enterrada, né? Mas a Enel ou Enel, ela claramente sabia, quando ela se tornou concessionária e venceu o leilão, onde ela estava prestes a entrar e o mercado com todas as condições que ela estava prestes a se deparar e tendo que lidar. Agora, a gente vê, como o Paulo bem colocou aqui, as declarações desastradas do Guilherme Lencastre, presidente da Enel Brasil, dizendo que não poderia prever pelas mudanças climáticas, sendo que aconteceu algo muito parecido há um ano atrás, na mesma época do ano. Isso não cola e mostra essa esculhambação total, ainda mais diante de tantas indefinições no ar. Não é isso, mano? Péssima gestão de crise que piora a imagem da empresa para a sociedade e deixa o cliente ainda mais revoltado, né? O que leva à necessidade da agência reguladora de atuar nesses casos de forma muito mais incisiva. Lembrando que há penalidades previstas em contrato em casos de descumprimento das obrigações da empresa. O rompimento do contrato, que tanto temos falado, ele é a máxima penalidade, né? Mas existem penalidades antes, como multas e outras necessidades, outras obrigações que podem ser impostas à empresa. O que é interessante observar é que, aparentemente, não é uma falta de capacidade técnica, porque quando a gente olha o desempenho da Enel em cidades italianas, onde a empresa nasceu, o fato é que São Paulo está tendo 5 vezes mais problemas de fornecimento de energia do que as cidades que a própria empresa atende na Itália. Ou seja, expertise técnica eles têm. O que está faltando é, de fato,
a nossa capacidade institucional de fazer com que a empresa faça o seu trabalho corretamente e que custe o prejuízo que a falta do serviço causa à população precisa ser internalizado, né? Ou seja, a empresa precisa sentir no bolso a sua incompetência. Fora a multa, motivos sobram, né, para romper esse contrato e rever essa situação toda. É por aí, Jess? É por aí. Esse tipo de rompimento de contrato, no caso dessa concessão, chama caducidade. Já foi solicitado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Caducidade. E também foi solicitado pelo governador aí, bem trabalhado aí, até mesmo em relação ao Tribunal de Contas da União. Então, já existe uma solicitação, já existe um processo de pressão para que entre em caducidade, para que, de fato, esse contrato seja extinto. E aí, a razão dessa extinção teria sido por conta da não cumprimento de determinados pontos contratuais e também da constante erro aí da ANEEL, por assim dizer. Mas o que vale anunciar também aqui? Ontem, a CGU, a Controladoria Geral da União, ela também inaugurou uma auditoria. A pedido do governo federal, uma auditoria será feita sobre a ANEEL, que é a agência reguladora em questão. Ou seja, aqui a gente já vê uma tomada de responsabilidade do governo federal, neste caso em específico, para avaliar por que a fiscalização não foi feita da maneira correta. Então, essa auditoria, anunciada pela CGU, vai ser sobre a agência reguladora, que é mais um grande erro em toda essa situação. Afinal de contas, aonde estava o nosso sistema de fiscalização em relação a este trabalho que a ANEEL já estava fazendo de maneira equivocada? Então, agora nós estamos vendo os agentes públicos atrasados, 4 dias depois, se mobilizando ali, de fato, para entender quais foram as falhas que levaram a população de São Paulo, mais milhões de paulistanos, ficarem sem energia. E muitas dessas pessoas ainda estão sem energia. Então, assim, essa fiscalização, essa auditoria também é fundamental. 250 mil, né? E o pior... Agora, né? 250 mil imóveis. Agora, né? Imóveis. Exato. Né? E agora? Antes bateu 1 milhão. Falando, cara, 4. Inclusive... E o ano que vem vai se repetir isso, essa empresa for retirada. Ontem 500 mil, então eles estão ali, estão na margem do caos dentro da cidade. Eu fico pensando proporcionalmente, eu morava, né, numa cidade de 200 mil habitantes, Presidente Prudente. Então, assim, a quantidade de pessoas que ainda continuam sem energia nos imóveis, 250 mil, é muita coisa. Me perdoa,